Manhã quer entender, pessoal, tá feliz por aqui, Ulig. Até que enfim, né, nessas últimas 3 semanas, eu acho que eu entrei na rádio todos os dias com DI na máxima, bolsa na mínima, todo mundo depressivo, né, então acho que hoje é bom ouvir o sininho de máxima do Ibovespa. Pessoal, acho que o que mudou, tá, nos preços? Como eu comentei, o DI está subindo ainda, o dólar está na máxima do ano, a gente não teve uma mudança nesses principais ativos, existe uma linha do mercado que discute que o posicionamento do investidor estrangeiro estava muito grande em dólar, e aí isso acaba construindo uma proteção para essas posições, então eles não deixam cair, só que a gente tem o vencimento amanhã do contrato, então pode ser que eles deixem esses contratos morrer e aí vão reduzir a exposição por consequência, tá? E aí depois a gente pode ver uma desaceleração do preço uma nova valorização do real contra o dólar, tá? Mas o que mudou na bolsa, tá? A gente teve hoje a carta do famoso Sandro Sobral, que ele está apostando na Bolsa Brasileira, tá? Ele até elencou que assim, é um call arriscado, né? Você tem os riscos inerentes do nosso news flow local aqui, que envolve Lula, Campos Neto, BC, enfim, essa discussão que a gente está vivendo, que infelizmente a narrativa ela está muito forte e ela às vezes acaba atrapalhando a gente até conseguir enxergar os fundamentos de fato, só que ele enxerga o nível de valuation muito baixo e ao mesmo tempo a resolução disso é simples, como eu já falei aqui algumas vezes, né? Você precisa de uma sinalização menor que seja do governo do ponto de vista de gastos, e aí a gente tá vendo o Lula falando sobre corte de gastos, tá? Isso é uma coisa que infelizmente a maioria não consegue perceber porque só lê headline e aí fica bravo, né? Porque não queria que o Lula fosse o presidente, mas enfim, ele de fato, e ele tá falando de cortar gastos, então essa é uma sinalização que a gente precisa. Ele falou, inclusive, agora há pouco, o Lig, a gente pode até colocar as imagens aí, Andrezão, sobre Gabriel Galípolo, né? O presidente da República disse nessa entrevista à Rádio Itatiaia que Gabriel Galípolo tem todas as condições para presidir o Banco Central, mas também pontuou que não falou com ele ainda, mas também disse que Gabriel Galípolo é um menino de ouro, foram as palavras do presidente da República, e tem todas as condições para presidir o Banco Central. Ele falou que o BC tem autonomia, olha aí, mais um discurso em linha com isso, mas ele acha um absurdo ficar 2 anos com um presidente do BC que pensa diferente dele. Falou que pretende indicar uma pessoa digna para assumir o comando do Banco Central. O dólar acelerando perdas, e o presidente Lula falando que há espaço para corte de gastos. Vamos ver se o presidente está falando sobre economia de novo. A gente faz mais um sobe-som aqui para a galera. Vamos acompanhar. Que fazem muitas bravatas. Eu sinceramente não gosto. Não acho que é bom na política. Você acha que uma vitória dele poderia alterar o clima político aqui no Brasil, do Trump? Não, da minha parte não. Da minha parte, vai alterar o clima nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, nós tomamos conta do nosso quintal aqui, sabe? Sem precisar que ninguém se meta aqui. A outra pergunta que você fez sobre a Bolívia, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu conheço bem o Evo, conheço bem o Luiz Arce, sou amigo dos dois, diante deles serem presidente, diante de eu ser presidente, e eu estarei dia 9 em Santa Cruz de la Sierra. Quero fazer uma reunião muito grande com os empresários bolivianos e quero mostrar para aquela gente que somente a democracia é capaz de permitir que a Bolívia cresça. A Bolívia é um falando país sobre a tentativa de golpe de ontem na Bolívia, mas o ponto importante a gente acompanhou aqui sobre ele comentando eleições americanas, falando que é simpático ao Biden e que ele tá torcendo pelo atual presidente dos Estados Unidos. Ele falou que um bom democrata torço pelo Biden, disse que se o Trump ganhar não sabe o que vai fazer. Foram aqui as declarações do presidente Lula. Mas o presidente Lula falando em corte de gastos faz o Ibovespa acelerar, 124.267 pontos. Pode tocar o sininho de novo, Andrezão, máxima do dia pro Ibov. O dólar acelerou perdas, cai 0,64%, R$ 5,493. E desculpa ter te interrompido, Ulig, peço
para você retomar, só porque, né, é isso que tem ajudado a acelerar os ganhos do Ibov e perdas no dólar, Ulig. Então, acho que assim, no fim do dia, o institucional parece que vai voltar a comprar. Acho que essa é a mensagem. O local brasileiro vai tirar a capa do pânico e vai começar a colocar a capa do está barato demais para ignorar. E isso me parece que é o que se encaminha, tá? Lógico que a gente tem PCI, que pode estragar o dia amanhã, mas acho difícil, dado o nível de preço que a gente tem aqui, e ao mesmo tempo a trajetória lá fora de inflação, tá? Só um ponto que eu gosto de reforçar aqui, pessoal, acho que é bastante interessante da gente entender. Há 3 semanas atrás, eu tinha comentado com vocês que o Brasil ele gosta de chegar perto do precipício, mas ele normalmente não pula do precipício. E que a gente, se tivesse que discutir ajuste das contas ou redução de gastos, isso seria feito. Por óbvio, isso nunca é feito no timing que o mercado acha que deveria ser feito. E muito menos com a narrativa que o mercado acha que deveria ser feito. A gente tem um governo de esquerda. Eu até falei isso na sala de trade hoje. Você nunca vai ver o Haddad chegando com PPT e falando de todos os gastos sociais e como cortar eles. Ninguém vai querer ver isso dentro de uma reunião do governo de esquerda. Antes o Paulo Guedes fazia isso e todo mundo aplaudia, porque era um governo diferente, Nas finanças públicas... Sumiu sua voz, Ulig. Você está falando das finanças públicas, aquela oscilação que a gente conseguiu, mas pode partir agora porque voltou o áudio. Voltou? Voltou. Então, nas finanças você tem que fechar a conta. Não interessa para ninguém destruir as contas. Nem nas suas finanças em casa, nem na política, nem nas finanças públicas, nem nas empresas. O que pode acontecer são erros. Porém, num país como o Brasil, com o nível de polarização que a gente tem, com a força que a gente tem hoje no Congresso e com as mídias sociais, é muito difícil você errar de forma grotesca, porque todo mundo vai estar te mostrando que você está errando. Talvez há 10 anos atrás isso não fosse uma realidade, mas hoje em dia é muito mais difícil. Então, assim, o discurso do Lula hoje, o que mudou? Nada. Ele falar de revisão de gasto, ele já tinha falado antes, o Haddad já tinha falado há 3 semanas atrás, só que o mercado, ele às vezes fica muito eufórico, né? Seja para o bem, seja para o mal. Vocês já devem ter lido isso em algum lugar, né? A gente vive em extremos. E aí, naturalmente, quando você está num extremo pessimismo, todos os copos eles estão meio vazios. E quando você tem o extremo otimismo, todos os copos estão sempre meio cheios, tá? E aí é importante a gente aqui, enquanto investidor, por mais que seja difícil, duro, cansativo, a gente precisa saber identificar a diferença básica entre a narrativa, o preço e os fatos. Aí que está o prêmio. E aí aquela frase clássica, não tem prêmio em ficar lendo o jornal O Globo e tomando decisão, tá? Então, agora, a gente precisa aproveitar esse momento de alívio para, repensar se as posições que a gente tem são as posições que a gente quer continuar tendo e, ao mesmo tempo, pensar se o nível de preço que está hoje é o nível de preço que vai estar daqui a 1 mês ou 2, depois que a panela for retirada da pressão. Então, esse é o exercício que a gente precisa fazer. As minhas posições, vocês já sabem quais são, eu não fico mudando de posição todo dia, né? Igual a maioria faz isso, eu não costumo fazer isso, e eu continuo com a cabeça de que domésticos vão se beneficiar de um cenário de descompressão, e é por isso que eu continuo com essas posições, tá? Ibovespa agora 124.227 pontos, aquele movimento sem parar, deu uma arrefecida agora, mas a gente pode observar aqui, desde as 3h25, 3h30 o Ibovespa acelerou os ganhos, né? Nessa entrevista à Rádio Itatiaia, o presidente Lula fala em espaço para corte de gastos. A entrevista segue rolando aqui, né? O presidente Lula tá falando sobre a questão
da votação do Supremo sobre o porte de maconha, tá comentando sobre isso, também relembrando a questão da invasão